Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui na tentativa de fazer uma análise das rentabilidades dos ativos no mercado financeiro agora em abril de 2021 e com essa tentativa aí de dar informações para que vocês possam tomar decisões e investir o dinheiro em ativos que tenham melhores rentabilidades, principalmente comparadas à caderneta de poupança. Para isso, eu preciso, assim, mesmo que de forma bem rápida, apresentar alguns conceitos fundamentais, porque para se tomar a decisão de investimento é preciso conhecer alguns jargões do mercado e entender como é que é o funcionamento desse mercado, que não é uma coisa muito fácil. Mas eu vou tentar, assim, sem me delongar demais, fazer uma breve explanação para que vocês possam conhecer a dinâmica de funcionamento desse mercado. Bom, primeira coisa, a gente tem que conhecer, na hora de conhecer alguns índices, vamos falar primeiro aqui do IPCA. O IPCA é a sigla para Índice de Preços para o Consumidor Amplo. Esse índice é o que mede a inflação. Esse índice mede a variação de preços no comércio, medido mensalmente pelo IBGE. Né? Por que é interessante conhecer o IPCA? Porque alguns investimentos acompanham a inflação. E nós dizemos que eles são, então, indexados à inflação. Se você tem um investimento que paga inflação mais alguma coisa, quer dizer que o seu investimento ele está sempre acompanhando a inflação e você, então, com o passar do tempo, não vai perder poder de compra. Investimentos indexados à inflação são muito interessantes. Um outro índice que nós precisamos conhecer é a chamada Selic. A Selic é aquela taxa que direciona os juros da economia. A cada um mês e meio, o Comitê de Política Monetária do Banco Central ele se reúne e define se essa Selic vai aumentar ou se vai diminuir. Hoje, agora em abril, a Selic está em 2,75% ao ano e é interessante conhecê-la porque a caderneta de poupança e outros investimentos são baseados na Selic e no CDI. O CDI ele é algo que deriva da Selic também. A poupança, por exemplo, paga hoje não, a poupança paga 70% da Selic e a Selic hoje estando a 2,75 ao ano, quer dizer que a poupança vai pagar 1,9% ao ano. Quer dizer que se você deixar R$ 100 hoje, agora em abril de 2021 na poupança, em abril de 2022 você vai ter R$ 101,92. O CDI ele é um outro índice também que os investimentos são indexados, podem ser indexados a ele. O CDI ele é ligeiramente abaixo da Selic. Então, se a Selic está hoje 2,75, o CDI hoje é de 2,65. Alguns investimentos pagam 100% do CDI, alguns investimentos pagam 120% do CDI, outros pagam 150% do CDI, outros pagam 80% do CDI. Então, é interessante nós conhecermos qual é a rentabilidade do CDI durante o ano também. Bom, é importante que nós tenhamos em mente que também os investimentos eles têm três características principais que devem ser observadas. A questão da rentabilidade, alguns investimentos são mais rentáveis do que outros. A liquidez ela é muito importante, a liquidez é a capacidade de um ativo virar dinheiro, né, rapidamente, e a questão da segurança. Alguns investimentos você consegue prever quanto que eles vão render, outros investimentos você não consegue prever e até mesmo você pode perder dinheiro com eles. E não é possível você ter esses três
essas três variáveis ao mesmo tempo. Um investimento que tenha boa rentabilidade, boa liquidez e segurança. Então, essa é uma decisão que as pessoas têm que tomar, né? Quando investem na poupança, por exemplo, elas têm liquidez. Você pode ir ao banco hoje e tirar o dinheiro da poupança que você depositou ontem, ou que você depositou hoje de manhã mesmo, você pode tirar hoje à tarde. E tem segurança. Segurança porque ela tem por trás dela o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Só que a rentabilidade dela é baixa. Né? Está rendendo aí 1,9% ao ano. Isso dá em torno de 0,15% ao mês. É muito pouco. R$100 hoje, no mês que vem você vai ter R$100,15 na poupança. As ações. Você tem uma boa liquidez nas ações também. Se você vende uma ação hoje, dentro de 48 horas esse dinheiro está na sua conta. Ela tem uma boa rentabilidade, né? Pode ter uma boa rentabilidade, como também a rentabilidade dela pode ser negativa, por isso que a segurança dela é baixa. O horizonte de planejamento, quando você tem uma ação, ele é baixo, principalmente quando você está começando a entender sobre o mercado financeiro. Você tem outros produtos como CDBs, LCAs e LCIs, que são produtos também de renda fixa, ou seja, são produtos que têm uma segurança maior. Você também empresta o seu dinheiro ao banco, assim como na caderneta de poupança, e você tem uma rentabilidade um pouco melhor do que a poupança. Né? Eles podem ter liquidez, você tem aí LCAs e LCI, geralmente você precisa ter uma carência de 90 dias quando você aplica, 90 dias depois você pode tirar o seu dinheiro. CDBs, alguns CDBs têm vencimento aí de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Então eles podem ter liquidez, não são tão líquidos quanto a poupança. Em alguns casos você consegue encontrar LCAs e LCIs com liquidez imediata. São poucos os casos, mas acontece. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui nos próximos slides também. Esses investimentos são bons porque eles contam com a segurança desse fundo garantidor de crédito, que eu vou mostrar no próximo slide, assim como a poupança. A poupança não é o investimento mais seguro que existe no Brasil. CDBs, LCAs e LCIs também têm a mesma segurança do que a caderneta de poupança. Né? Quem está por trás tomando o seu dinheiro emprestado é um banco. E existe um risco desse banco quebrar. Só que o fundo garantidor de crédito ele garante o seu investimento até R$250.000, ele garante o seu dinheiro de volta. Você tem alguns papéis também muito interessantes que eu gosto bastante, que são os certificados de recebíveis agropecuários, os certificados de recebíveis imobiliários e as debêntures, que também são formas de empréstimo, só que ao invés de você emprestar dinheiro para um banco, você está emprestando dinheiro para empresas. Tem uma rentabilidade bem melhor do que os papéis anteriores que eu apresentei. Eles têm menos liquidez. Esses papéis aqui geralmente eles têm aí 2, 3, 4 anos. 1, 2, 3, 4 anos você precisa deixar seu dinheiro parado. Eles não contam com essa segurança do fundo garantidor de crédito, mas existem outras formas de garantia que as empresas dão, chamadas aí de alienação fiduciária. Eles colocam os seus imóveis como garantia. Existem uma série de outras garantias, e se você, depois com o passar do tempo, você pode, eu acho bom fazer um exercício de colocar um pouco da sua reserva em papéis como esse. Tem papéis de empresas muito boas. Dentro da plataforma existe o que a gente chama de rating, né, ou avaliação dessa empresa, se o papel é arriscado, se não é.
Eu gosto bem desse tipo de papéis aqui. Bom, falei sobre o FGC. Esse FGC, então, é um fundo que ele busca preservar o patrimônio do investidor, se a instituição financeira venha a falir, um banco venha a falir, por exemplo. O fundo ele é formado com os recursos depositados por essas instituições financeiras e o valor coberto é limitado ao teto de R$ 250 mil por CPF. Se você tiver, por exemplo, R$ 350 mil investido num CDB de um banco e esse banco vier quebrar, você tem o 250 mil já de início cobertos por esse FGC. Lembrando assim, que um banco ele não quebra da noite para o dia, né? São dados aí diversos sinais que esse banco não está indo bem, e mesmo que ele venha a quebrar, então você tem o teto de R$ 250 mil para ser coberto. Então você deve tomar o cuidado de investir no máximo R$ 200 mil em cada instituição bancária, em cada banco. Você pode investir 200 mil no banco A, 200 mil no banco B, 200 mil no banco C, 200 mil no D, 200 mil no E, que você não tem problema. Então, se esses 5 bancos quebrarem, você tem 5 vezes R$ 200 mil cobertos. Então, a poupança, o CDB, a LCA e o LCI possuem essa segurança do FGC. Outros produtos, como eu falei, debêntures, CRA, CRIs, não possuem essa segurança, mas possuem outras formas de segurança também. É importante falar sobre o colchão de segurança ou a reserva de emergência. É um montante, né, uma reserva que você precisa ter guardada para eventualidades, para gastos inesperados. Esse colchão financeiro deve ser a prioridade das pessoas, porque os problemas que surgem, os infortúnios, as coisas que surgem assim, essas eventualidades, geralmente são coisas que você precisa despender de dinheiro num curtíssimo espaço de tempo, né? Então você não pode deixar todo o seu investimento a longo prazo ou a médio prazo. Você tem que ter esse colchão de segurança caso ocorra algum problema. O que se aconselha é que esse colchão de segurança consiga cobrir aí suas despesas e manter o seu padrão de vida por pelo menos 6 meses. É o que se espera dentro de 6 meses que você consiga arrumar um outro emprego, que você consiga conseguir uma recolocação, né? Agora, isso para um assalariado. Agora, se você é empreendedor e a sua renda é incerta, o que nós indicamos é que esse colchão ele tenha que ser em torno aí de 12 meses. E num cenário de pandemia, onde a incerteza é preponderante, aí talvez a gente vá falar aí de 15 meses, né? Até mais um pouco, dependendo da situação de cada um. Então, se os seus gastos mensais são de, por exemplo, R$ 8 mil, as suas reservas com liquidez talvez tenham que ser em torno aí de R$ 100 mil. Se a gente for pegar aí 8 vezes 12 meses, dá 96 mil. Tem que ter uma reserva, tem que ter mais ou menos R$ 100 mil em investimentos que você consiga sacar com uma certa agilidade, né? Não precisa ser na poupança. Poupança a gente vai ver que é o pior desses investimentos. Existem investimentos aí com liquidez e com rentabilidades bem melhores do que a poupança. Então, como eu disse, esses imprevistos geralmente necessitam de liquidez e não são indicados, então, investimentos em imóveis, em dólar, em ouro ou investimentos a longo prazo que você não consiga resgatar. Aqui eu vou dar um panorama geral sobre a plataforma que eu gosto muito, a plataforma de investimentos da XP. Ela funciona como um shopping de investimentos. Se você vai no Banco do Brasil
conversar com o seu gerente, ele vai te apresentar somente produtos do Banco do Brasil. Se você vai no Santander conversar com o seu gerente, ele vai te apresentar somente produtos do Santander. Nessas plataformas como XP, Orama, Rico, Banco Inter, você tem produtos financeiros de dezenas e até mesmo centenas de bancos brasileiros à sua disposição, né? Geralmente nós conhecemos só 4, 5 bancos, que são os bancos chamados bancos de varejo, que são os grandes bancos com agências físicas, né? Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, já perdi a conta já, são 4, 5 que a gente sabe aí de cabeça, mas existem dezenas, centenas de bancos aqui no Brasil que não têm agências físicas, né? Não tem tanto pessoal assim, então não se tem tantos gastos com estrutura, com mão de obra. Eles conseguem, esses bancos menores conseguem entregar melhor rentabilidade para o investidor. Aqui a plataforma da XP, então a página de rosto dela, a página principal. Quando você entra, você tem aqui a possibilidade de entrar aqui em renda fixa, por exemplo, e escolher, pode abrir uma aba aqui para CDB, LCI e LCA, que são os que possuem FGC, e uma aba aqui para debêntures, CRIs, CRAs e letras financeiras. São também bons papéis que não têm a garantia do FGC, mas possuem outros tipos de garantia também. Aqui eu dei ao entrar na aba lá do CDBs, LCIs e LCAs, você tem então, aqui como exemplo, no dia 27 de abril, você tinha mais de 176 ativos disponíveis para você poder escolher e poder investir. Você vai abrir uma conta na corretora, muito simples também, com alguns documentos, comprovante de endereço, etc. E vai fazer uma transferência do seu banco para a corretora, em qualquer valor, né? R$ 1.000, R$ 2.000 ou mais. E aí, depois de 30 minutos mais ou menos, seu dinheiro já está na corretora e você pode optar então por comprar, por investir nesses papéis. Nessa coluna aqui você tem o nome dos papéis, a data de vencimento desses papéis. Você pode filtrar se eu quero um papel que vença mais próximo, né, que tem uma liquidez maior, ou se eu quero papéis que tenham vencimentos mais longos. Aqui me dá a rentabilidade daquele papel. Aqui é o que a gente chama de pré-fixado, ou seja, já está fixado a rentabilidade dele. Esse CDB aqui, por exemplo, que vai vencer em abril de 2028, ele vai ter uma rentabilidade de 10%, 10,2% ao ano, todos os anos até 2028. O CDB, você precisa pagar imposto de renda sobre as rentabilidades que você tem. Então, esses 10,2% aqui vai transformar ele lá mais ou menos em 8%. Você precisa pagar 15% de imposto de renda na rentabilidade que o seu papel obteve. Tá? Aqui você tem informações também sobre a liquidez. Geralmente, a liquidez do papel é junto com o vencimento. Não é em todos os casos, eu vou mostrar para vocês também. Aqui a gente tem o que a gente chama de rating, né, a nota do papel. Notas A são notas melhores, notas B, BB são notas um pouco piores, mas são notas que você pode investir aí sem grandes problemas. Você pode filtrar aqui se você quer uma LCA, uma LCI, um CDB, e você vai escolhendo de acordo com as características de rentabilidade e características de vencimento. Cada dia
existem papéis diferentes. Então esse CDB aqui que estava disponível no dia 27, no dia 28 talvez ele não vai estar disponível. Eu separei alguns produtos interessantes. Por exemplo, nós já estamos em 2022 e eu encontrei aqui duas LCAs, que são produtos que possuem FGC, e que a liquidez deles está para 2020, ou seja, você pode resgatar amanhã, no dia seguinte ao seu investimento. Eles têm um vencimento de curto prazo, você não precisa deixar seu dinheiro até o vencimento, porque a liquidez deles já é antiga, né? E são papéis que estão rendendo bem mais do que a poupança. A poupança, lembrando, ela rende 70% do CDI, essa LCA está rendendo 90% do CDI e essa aqui está rendendo 100% do CDI. Essa a gente falar em 100% do CDI, enquanto a poupança rende 70%, essa LCA que está rendendo quase 50% a mais do que uma poupança. 50% de 70% do rendimento é 35%, né? Então 100% é quase 50%, é 30 pontos percentuais acima dos 70% da poupança, mas é 50% de rentabilidade a mais do que a caderneta de poupança. Eu vou demonstrar em alguns gráficos aqui para frente o quanto que isso impacta na rentabilidade do seu investimento. Tem outro produto aqui também, um CDB com vencimento daqui a 6 meses, não é muito tempo, né? Que ele está rendendo 157% do CDI. Veja que aqui você tem LCAs que rendem 90% e 100% do CDI. LCAs e LCIs são isentas de imposto de renda. O CDB, apesar de pagar imposto de renda, 157% do CDI é uma rentabilidade extraordinária, muito boa. Quando você tira o imposto de renda, ainda assim essa rentabilidade fica acima dos 100% que nós vimos na página passada. Só que vejam, tem muito pouco papel desse disponível. Só 10 CDBs. Tem até um outro aqui, vencendo em setembro, vencendo mais curto ainda, também com 157. Mas só tem 4 papéis aqui. Então isso acaba em segundos. Né? Mas existem papéis com boas rentabilidades. A plataforma ela abre às 10 horas da manhã. Para você pegar bons papéis, você tem que estar logado às 10 horas da manhã. Se você for deixar para comprar às 2 horas da tarde, você já não. Os melhores papéis já foram comprados já. A plataforma funciona de 10 às 15 horas. Você tem aqui papéis também, um muito interessante, que ele é indexado à inflação. Ou seja, se a inflação subir, esse papel aqui vai te pagar sempre inflação mais 3,25% ao ano. Se a inflação cair, ele vai continuar te pagando inflação mais 3,25%. Se a inflação, que hoje é 6% ao ano, for para 10%, ele vai te pagar 10 mais 3,25%. Então eu gosto muito de papéis que são indexados ao IPCA. Tá? Lembrando que isso aqui também é um CDB, vai haver uma taxação de imposto de renda aqui, mas ele tem uma rentabilidade muito boa, tem uma quantidade disponível muito boa, um rating muito bom, né? Só que você tem que deixar o dinheiro ali durante 2 anos. Então a liquidez dele não é muito boa. É um papel que a gente chama aí de médio prazo. Se você tiver condição de deixar pelo menos parte do dinheiro que você possui em um papel como esse, você já vai obter boas rentabilidades já.
mostrar alguns gráficos aqui para frente, como eu prometi. Você tem outros papéis também bem interessantes, né? Que aí já são produtos que não possuem FGC, mas você tem uma debênture aqui pagando IPCA mais 1,3. Essa debênture, quando tem esse sinalzinho aqui verde, é o que a gente chama de debênture incentivada. É uma debênture que não paga imposto de renda, então você já vai ser rentabilizado todos os anos com inflação mais 1,3%. Seu dinheiro não vai ser corroído pela inflação. Veja que o vencimento dela também está bem perto. Ó. 1 ano e meio, você consegue comprar um papel desse aqui, por exemplo, aplicando R$ 1.314. E esse papel vai, então, render anualmente a inflação mais 1,3%. Se você deixar o seu dinheiro um pouco mais parado, né, emprestado, 2024 ou 2025, você consegue ter ótimas rentabilidades. Inflação mais 3,05, inflação mais 3,70, sem pagar imposto de renda. Olha aqui o sinalzinho verde aqui, ó. São os papéis incentivados, papéis que não... A CRA não é incentivada, ela já naturalmente não paga imposto de renda. A debênture ela é incentivada, né? Papéis que não custam muito caro, ó, R$ 1.000 e poucos, R$ 1.000 e poucos. Tem uma quantidade razoável. Esses papéis devem durar aí alguns minutos na plataforma, 30 minutos talvez. Mas você tem que deixar o dinheiro aí 4 anos parado, né? 3 anos investido. Mas ele também, uma coisa interessante, é que semestralmente o papel paga alguns juros para você. Então, todo semestre, um pouquinho da rentabilidade que você tem, você não vai receber só aqui no final de 2025. Você consegue receber semestralmente, você consegue receber parte da rentabilidade. Bom, aqui eu fiz um quadro comparando todos aqueles produtos que eu levantei. Então, LCAs, CDBs, debêntures. Coloquei aqui também uma LCA do Banco do Brasil, que hoje ela paga 83% do CDI, e coloquei também a poupança, que está pagando 70% do CDI. Você tem LCAs, então, que pagam 100%, 90%. Você tem um CDB que paga 157%, né? Só que os CDBs, como eu já disse, você paga imposto de renda sobre a rentabilidade do seu papel na seguinte faixa. Se você comprar um papel que vence em até 6 meses, você paga 22,5% de imposto sobre a rentabilidade. Se você compra um papel com vencimento um pouco maior, até 1 ano, você paga 20%. De 1 ano a 2 anos, 17,5%. Acima de 2 anos, você só paga 15% de imposto de renda. Então, se você aplicar o imposto de renda em cima desses 157, ele ainda vai ficar sendo maior do que esses 100 e do que esses 90% aqui que essas LCAs pagam. E bem maior do que esses 70% que a poupança paga, e ainda bem maior do que uma LCA de grandes bancos como o Banco do Brasil. A Caixa Econômica vai estar emprestando dinheiro aí a 83, 84 também, o Santander a 83, 84. Né? Você consegue melhores taxas em bancos talvez que vocês nem conheçam. Rabobank, Fibra, né? Modal, são bancos todos cadastrados no Banco Central e cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, aqui embaixo, numa pequena tabela que eu fiz, eu coloquei todos esses papéis, né, incluindo aqui o Banco do Brasil, a poupança, e inseri também uma linha com a inflação acumulada e numa suposição
que o montante, o capital a ser investido, seja de R$ 100.000. Essa tabelinha eu fiz ali em Excel, vou disponibilizar também, se você quiser mudar, se vocês quiserem mudar aqui de 100 mil para 10 mil, para 20 mil, para 200, dá para mudar à vontade. E aqui eu considerei o IPCA, o último valor que nós temos de inflação, que é 6,10% acumulado nos últimos 12 meses. Não é inflação de abril, não é inflação de março, é uma inflação acumulada. E aqui os valores de Selic e os valores de CDI atuais. Então, nessa coluna nós temos nessa coluna nós temos aqui os R$ 100.000 investidos hoje, né, com 0 anos, no tempo presente. Então ele não teria rendido nada, porque a gente está com 0 dia de investimento. Aqui com 0,25 anos, um quarto, né, de ano, ou seja, 3 meses de investimento, 6 meses, 9 meses de investimento, um ano e 3 meses, um ano e meio, um ano e 9 meses e 2 anos de investimento. Então veja, R$ 100.000 investidos na caderneta de poupança renderia para você, ao final de 2 anos, R$ 3.887. Ao final de 2 anos, se você tivesse 100 mil na caderneta de poupança, você teria R$ 103.000. Se você tivesse que comprar alguma coisa de R$ 100.000, ao final de 2 anos, a inflação já teria aumentado aquele bem de 100 mil para R$ 112.000. Então veja como que a poupança não acompanha a inflação. É um ganho ilusório, né? Na verdade, quem investe em poupança perde dinheiro para a inflação com o passar do tempo. E quanto mais tempo você deixa dinheiro na poupança, mais dinheiro você perde para a inflação. Aqui com 6 meses, por exemplo, um carro, por exemplo, um outro bem que custava 100 mil, já custaria 103. Aquele dinheiro que você teria de 100 mil só teria rendido R$ 957. A diferença só vai aumentando com o passar do tempo. Então, esse ganho que a gente tem é um ganho irreal. Quando a gente vai falar em rentabilidade real, quando a gente subtrai o valor que a inflação te corroeu com a rentabilidade que você tem uma perda aí de R$ 8.600 em 2 anos, uma perda de poder de compra. Você não perde esse dinheiro, né? Você vai ter R$ 103.000 ao final de 2 anos na poupança. Só que a inflação naquele período todo, você já não consegue comprar o que você conseguiria comprar há 2 anos atrás. Você perdeu aí 8% do seu valor de compra em 2 anos. Aquela LCA do Banco do Brasil, né, que está te pagando um pouquinho melhor, também vai apresentar uma rentabilidade real muito abaixo da inflação. Esses 3 primeiros produtos aqui, ó, que são produtos que são baseados no CDI, eles também vão apresentar rentabilidades reais negativas, apesar de ser uma rentabilidade bem melhor do que a caderneta de poupança, né? O que se sobressaiu aqui, que a gente tem aquele CDB do Banco BMG, que está pagando aqui IPCA mais 3,25, se o seu dinheiro ficar investido durante 2 anos, ele vai conseguir te pagar, então, esse IPCA mais 3,25 vai dar 9,35, tirando 15% do imposto de renda, a rentabilidade cai para esse valor aqui, 7,95. Esse CDB, então, consegue te entregar ao fim de 2 anos R$ 16.000, ao passo que a inflação vai ter te tirado 12 mil. Então você tem uma rentabilidade real. Além de você ter uma rentabilidade boa, essa rentabilidade é acima da inflação.
A gente tem que sempre buscar produtos que recomponham as perdas inflacionárias, recomponham a inflação. Produtos indexados ao IPCA são bons produtos, né? E a vantagem é que o CDB tem o Fundo Garantidor de Crédito. Se você passa para produtos como... Você tem outros produtos que apresentaram resultados ainda melhores. Né? Esses dois produtos aqui que apresentaram boas rentabilidades, vamos ver quais são eles. É uma CRA e uma debenture. Vamos ver como é que eles estavam indexados. Essa CRA era IPCA mais 3,05. Ela apresentou um resultado melhor do que esse CDB de 3,25, porque o CDB paga imposto de renda. Esse IPCA 3,05, apesar de ser um pouquinho menor, o CRA não incide imposto de renda sobre ele. E uma debenture, que também não paga imposto de renda, IPCA mais 3,70. Excelente. Ó. Ela conseguiu entregar aqui 20 mil reais ao fim de 2 anos. Você investiu 100 mil, ao fim de 2 anos você tinha 120 mil reais, 20% de rentabilidade em 2 anos, enquanto a inflação está comendo aqui 12% em 2 anos. Né? Mas são papéis que não contam com esse fundo garantidor, mas tem alienação fiduciária, tem outros tipos de garantias e que tem rentabilidades melhores. Aqui, assim, só para a gente ter uma ideia, ó, como que com o passar do tempo, 0,25 ano, meio ano, 9 meses, 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses, 2 anos, como que os juros sobre juros, que é a grande mágica da matemática, né, vai fazendo a diferença nas rentabilidades dos investimentos. Todos eles começaram aqui do zero. Todos eles começaram do mesmo ponto. Com 3 meses de investimento, você já vê uma pequena diferença entre esses produtos. Com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, você já começa a ver a diferença de rentabilidade entre eles. Essa linha aqui é a inflação. Veja como que está a rentabilidade da poupança e a rentabilidade de um LCA do Banco do Brasil. E veja como é que está a rentabilidade de produtos que são indexados ao IPCA, rendendo muito mais que a inflação. É isso que a gente precisa buscar. Né? Aqui também, para ficar às vezes mais fácil de vocês visualizarem a rentabilidade real, essa linha zero aqui é a inflação. Tudo que estiver abaixo dela são produtos que renderam, então, abaixo da inflação. Tudo que está acima dela são produtos que renderam acima da inflação. Então, você tem esses 3 produtos aqui indexados ao CDI, né? Esses 2 também indexados ao CDI. Ó. A poupança é que tem a pior rentabilidade, 70% do CDI, 83% do CDI, aqui, se eu não me engano, é 90% e 100% do CDI. E aqui você tem papéis indexados ao IPCA. Eu destaquei esse aqui porque esse aqui está com uma boa rentabilidade também, acima da inflação e com fundo garantidor de crédito. Então é um papel assim, indicado para quem está começando no mundo dos investimentos, a compreender um pouco mais como é que é o funcionamento dessas coisas. E você investindo aí até 200 mil reais num CDB desse, é só você não tomar o cuidado para ele não ultrapassar os 250 mil. Se caso aconteça alguma coisa com o banco BMG, você tem o seu dinheiro garantido. Né? Vale ressaltar que quando você investe através de uma corretora, a corretora ela é somente um canal de investimento. Você está investindo seu dinheiro nos bancos. Você não investe o dinheiro na corretora. A corretora é somente um canal de investimento. Se a corretora quebrar, não importa, todo o dinheiro que você tem investido está garantido, porque o seu dinheiro está investido nos bancos. Né? Então não importa se aconteça alguma coisa com a corretora. Agora, já terminando,
as tendências para até o final desse ano de 2021, a tendência é que o IPCA diminua um pouco, né? Hoje nós temos acumulado em 6%, a tendência é que ao final de 2001 o IPCA fique em torno de 5%, e a Selic aumente, e o CDI que acompanha a Selic também vai aumentar. O Banco Central ele usa desse instrumento, o Banco Central ele controla, o único que é controlado aqui pelo Banco Central é a Selic. Ele aumenta a Selic quando ele vê que a inflação está um pouco descontrolada. Como a gente está com uma inflação aí de 6, está acima da meta, provavelmente as próximas reuniões do Banco Central eles vão aumentar a Selic aí de 2,75 para 3,5, para 4, até o final do ano deve chegar para 5. Quando você aumenta a taxa Selic, você encarece os financiamentos e as prestações dos consumidores. Aquela pessoa que compra uma TV de 24 prestações, por exemplo, ou um carro de 60 prestações, essas prestações vão ser majoradas, e isso faz com que o consumidor ele compre menos, ele tenha menos ímpeto de compra, fazendo então com que os preços no mercado diminuam. Esse é um instrumento que o Banco Central tem em controlar a Selic. Se o IPCA baixar e a Selic aumentar, nós vamos ter um outro cenário, então. Essa tabela vai se modificar, né? Eu fiz aqui um outro cenário, então, com essas projeções, mesmo assim, mesmo com a inflação baixando e mesmo com o CDI, né, e a Selic aumentando, e a poupança ela é indexada na Selic, mesmo assim, a poupança e os LCAs ainda vão ficar com rendimento abaixo da inflação. Olha aqui a inflação acumulada, vai ser de 10 mil no final de 2 anos, não mais de 12, né? A inflação, nesse cenário a gente baixou a inflação. Mesmo assim, poupança, LCAs vão render menos do que a inflação. Mesmo num cenário positivo até o final do ano, não é recomendável investir nesses papéis, poupança e produtos indexados a CDI. Invistam em produtos indexados ao IPCA. Olha aquele CDB que a gente olhou lá, está dando uma rentabilidade muito boa acima da inflação, né? Esses outros produtos também eu recomendo, mas ele não tem o FGC. Para quem está começando agora, eu indicaria, para você ter um sono mais tranquilo, produtos aí que tenham esse FGC, CDB são bons exemplos. Então, para terminar, algumas dicas. Os últimos 2 slides aqui. Procure papéis com FGC, como LCA, LCI e CDBs, e dentre estes papéis escolha aqueles de maior rentabilidade. Neste exemplo que eu dei aqui nos slides, o CDB está com rentabilidade bem melhor do que essas LCAs e LCIs. Apesar dos CDBs pagarem imposto de renda, mas as LCAs e LCIs não. Mas mesmo assim, um CDB pode, descontando o imposto de renda, ter maior rentabilidade que uma LCA ou uma LCI. Por exemplo, um CDB que pague 157% do CDI, com vencimento em menos de 6 meses, ele vai ter descontado 22,5% de imposto de renda. Aquela regrinha que eu passei aqui em slides anteriores, deixa eu ver se está aqui, ó, 22,5% de imposto de renda de 0 a 180 dias. Então, quando você desconta 22,5% de R, é a mesma coisa que você multiplicar o valor por 77,5%, né? Que é 1 menos 22,5%. 157 vezes 77,5% dá 121% do CDI. Olha, ele é bem maior do que a LCA de 100% do CDI. E muito maior do que a poupança de 70%. Esse CDB aqui está pagando
quase 2 vezes mais do que a poupança. E se esse CDB tiver um vencimento de 2 anos ou mais, melhora mais ainda, porque você passa a pagar somente 15% de IR. Né? A rentabilidade dele então seria 157 vezes 0,85, 133%. Então, se você optar por CDB, procura optar com prazo de pelo menos 2 anos para pagar menos imposto de renda. É lógico que se você quiser algo com uma liquidez maior, algo mais rápido, você pode optar por CDBs com vencimentos mais curtos. Né? Lembrando que você vai pagar um pouco mais de imposto de renda. Prazos maiores geralmente possuem rentabilidades maiores. Pequenos bancos possuem rentabilidades maiores. Quando eu falo pequenos bancos, gente, não é que o banco ele é pequeno, não, mas é porque eles são menores do que esses grandes bancos que a gente está acostumado, esses bancos de varejo. Né? Como eu disse, por não ter toda aquela estrutura, eles conseguem, para atrair mais investidores, eles pagam rentabilidades maiores. Tentar investir então em produtos que superem a inflação. Aos poucos, experimentar papéis como CRA, CRIs e debêntures, que são empréstimos para empresas, podem ser feitos via plataforma e que eles possuem rentabilidades geralmente bem melhores. Né? Verificar o rating do papel. O rating nota A indica tranquilidade para você poder também investir nessa empresa. Verificar a possibilidade de diversificar o investimento e dividir em prazo imediato, né, a reserva de emergência, que você precisa ir tirar amanhã com 48 ou 72 horas. Investir um pouco a médio prazo e investir um pouco a longo prazo. Quando você compra papéis com vencimento para 5 anos, para 8 anos, você consegue aquelas rentabilidades maiores, você consegue pagar menos imposto de renda. Tá? Então, assim, mesmo que você precise de uma grande reserva de emergência, tente investir aí 80% do seu montante em reserva de emergência, uns 10% a médio prazo e uns 10% a longo prazo. Se a cada 6 meses você conseguir fazer isso, né, comprar um papelzinho de médio prazo, comprar um papelzinho de longo prazo, com o passar do tempo, esse médio e longo prazo, eles vão chegando à data de vencimento deles. E aí você vai poder comprar mais um papel de médio, mais um papel de longo. E aquilo vai virar um ciclo virtuoso que todos os anos ou a cada 6 meses você vai ter as rentabilidades caindo na sua conta. Isso vai te dar um fluxo de caixa constante. Né? Mesmo que você compre então papéis de prazos mais longos. Se isso virar uma constante, então esses prazos mais longos, um dia vai chegar a hora de você resgatá-los. Né? E lembrando também, qualquer dívida que você tenha, na maioria dos casos, um financiamento, uma dívida imobiliária, de carro, qualquer coisa. Qualquer dívida vai cobrar de você um percentual muito maior que os seus investimentos. Todos esses cálculos que nós fizemos aqui vai ser fichinha perto do que o banco vai te cobrar. Né? Ele te paga X quando você empresta para ele e te cobra 10x quando você pega o emprestado dele. É assim que eles ganham dinheiro. É o chamado spread bancário. O banco ganha dinheiro dessa forma. Então, toda dívida que você tiver, dê prioridade em pagá-las e só depois pense, então, em investir o dinheiro. Ok? É isso que eu tinha para passar. Espero ter ajudado. Vou disponibilizar essa apresentação, vou disponibilizar também a planilha que foi feita, tá? Aqui em Excel, onde vocês podem mudar aqui o capital de 100 mil para 30 mil. Né? A gente vai poder, pode-se pensar em diversas situações aqui, com a inflação um pouco mais baixa, em torno de 5%.
a gente consegue simular alguns cenários aqui. Ok? Um grande abraço. Estou colocando essa apresentação aqui de forma genérica, sem citar nomes, sem direcionar ninguém, até mesmo para que, se vocês quiserem, pode-se compartilhar com outras pessoas também essa apresentação, no intuito de se ter aí sempre uma inteligência financeira melhor, né? Buscar conhecimento, e conhecimento principalmente bancário, conhecimento financeiro, eu acho que nos tira de muitas situações que a gente fica refém dessas grandes instituições, desses grandes bancos, e a gente tem mais autonomia e mais liberdade para tomar as nossas próprias decisões. Tá? Então fiquem à vontade em compartilhar, até mesmo estou mantendo aqui a questão da privacidade de todo mundo que está envolvido. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.